Olá, boa noite. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para mais uma live, a nossa 43ª live falando sobre o SPED fiscal. E eu estava pensando aqui, né, nós temos um ano, que são 52 semanas, e nesse exato momento eu estou fazendo a 43ª live. Isso quer dizer que faltam menos de 10 semanas para acabar o ano. E eu estava observando aqui o calendário, as lives das duas últimas lives do ano vão cair exatamente no dia de Natal e a outra no Ano Novo. E eu vou fazer essas lives para vocês, um horário mais cedo, claro. Mas a gente vai fechar as 52 semanas aí, se tudo der certo, né? Falando sobre o SPED fiscal. E hoje a gente vai começar a nossa 43ª live falando sobre o registro E300, que é o registro do diferencial de alíquota e do Fundo de Combate à Pobreza. Mas antes disso, vamos fazer as nossas verificações de rotina, né? Eu queria que vocês me dessem o feedback. O pessoal já está dando boa noite aqui. Guaracila, Stella, dando boa noite, Guaracira. Anderson Nunes, boa noite, Anderson. Bem-vindo a todos vocês. Me dá um feedback com relação ao áudio aí. Eu estou usando um negócio diferente aqui agora, para poder melhorar um pouquinho o áudio aí para vocês. Aí eu queria que vocês me dessem esse feedback para ver se está tudo ok, para a gente iniciar nossa live, se tá com chiado, se tá alto, se tá baixo, se vocês estão me vendo bem. Eu sempre ouço aqui também, mas às vezes pode ficar um pouquinho diferente aí para vocês. Pelo que eu tô vendo tá bem, o áudio tá bom. Eu vou me preparar aqui para fazer a nossa live, enquanto aguardo aí os feedbacks de vocês, certo? Bom, então tá ótimo, pode comprar. Renata Silva, boa noite Renata Silva, bem-vinda à nossa live. E hoje a gente vai naquela pegada ainda, né, das últimas lives aí, das últimas 6 lives. Andréa Vilela, boa noite Marcos, boa noite Andréa, bem-vinda. Andréa é nova, né, Renata e Andréa eu nunca vi por aqui não. Anderson e a Guaracira eu já conheço de um bom tempo. Mas esses dois nomes aí para mim são novos, Renata Silva e Andréa Vilela. Bom, o objetivo hoje é esse, né, a gente falar sobre o registro E300. Provavelmente a gente vai fazer umas 3 ou 4 lives até, ele é um pouquinho maior. Por incrível que pareça, ele é um pouquinho maior do que o registro E100 e o registro E200. Que a gente viu nas lives anteriores que falam sobre a apuração do ICMS normal e sobre a apuração do ICMS ST. Então hoje o objetivo é a gente tratar das operações de diferencial de alíquota não contribuinte, tá? Então, dentro desse registro E300, o E310, na verdade, a gente tem as operações do DIFAL e tem as operações do Fundo de Combate à Pobreza também. Depois os registros filhos, né, os registros E311 e E316, que a gente vai ver nas lives posteriores. O objetivo hoje é a gente focar nessas operações de DIFAL não contribuinte. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa live. Deixa eu separar aqui os meus documentos. Separei aqui já o meu mapinha mental de sempre. Vou compartilhar a tela com vocês e agora a gente vai começar aqui a nossa live de hoje. Deixa eu tomar um chazinho aqui para a garganta antes. Vamos nessa. Bom, então inicialmente o projeto aqui é que esse mapa aqui ele base a gente até a aula 45 ou talvez até a aula 46, tá? Então começamos hoje aqui com o registro E300, que é o registro de apuração, né? No E300 a gente forma o período de apuração do diferencial de alíquota, né, de origem e destino. Para quem não sabe aí, né, a origem disso está lá na Emenda Constitucional 87 de 2015. Depois a gente vai falar um pouquinho dela hoje ainda. Mas vamos focar aqui no registro. Então, definição, né, que a gente sempre traz. Definição, informações relevantes e registros filhos. E aí a gente vai aprofundando em cada detalhe. Esse registro tem o objetivo de informar os períodos de apuração do ICMS, diferencial de alíquota por UF, origem e destino, segundo o disposto na Emenda Constitucional 87 de 2015. Então aqui basicamente é onde eu vou informar o período, né, a data inicial e a data final do Fundo de Combate à Pobreza ou do diferencial de alíquota que eu estou apurando no momento. Informações relevantes sobre esse registro. A gente tem aqui que ele é obrigatório se a soma por UF, ou seja, né, diferente do CMS normal, por exemplo, do registro E100, esse registro E200, o E300, ele tem uma característica de que existe um registro para cada UF. Então, se eu vendo para São Paulo, por exemplo, eu vou ter um E300 para São Paulo, desde que eu venda para não contribuinte do ICMS lá. Se eu faço a mesma operação no Rio de Janeiro, a mesma coisa, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Amazonas, não importa para onde seja, eu sempre vou ter um registro desse
para informar as minhas operações com aquele estado específico. Então, ele vai ser obrigatório, né? Se a soma por UF dos valores dos campos, e aí ele vem estabelecendo aqui, ó, o valor do ICMS da UF do destinatário, o valor do ICMS da UF do remetente, ou o valor do FCP, né, Fundo de Combate à Pobreza, do destinatário, dos registros C101 e D101 for maior do que zero. Então, o registro que vai refletir, né, nesse registro E300 aqui, o E310 na verdade, vai ser o registro C101 e o registro D101. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente vai fazer um lançamento de uma nota e vai ver com a gente lançando a informação lá e ela vindo para o registro E310, como é que a gente faz, tipo, e quando tem uma devolução, por exemplo, tudo isso a gente vai ver hoje, daqui a pouquinho direto no PVA. Ou ainda, ó, se houver um registro 0015 para o F. O que é o registro 0015? Ele é um registro que seria até bom ter colocado aqui, né? Depois eu vou colocar um link aqui, registro 0015. Vou botar um link aqui depois para aquele registro. Então, o que é o registro 0015? Né? É bem simples de entender. Ele é um registro onde eu coloco lá a UF e a inscrição estadual. Se eu tiver uma inscrição especial, por exemplo, né? Lá naquele estado. Então, eu informo qual UF que eu tenho a inscrição e o número da inscrição daquela UF. Se eu tiver esse registro no meu SPED fiscal, ele automaticamente vai gerar para mim um registro E300, né? Com período, se eu puder o Ctrl M lá para apurar. E aí, mesmo que não tenha nenhuma informação, ele vai gerar o registro lá com todas as informações zeradas. A partir de janeiro de 2019, deixa de ser obrigatória a apresentação do registro E300 para o F de origem. O que é que ele quer dizer aqui, né? A gente tinha, quem acompanhou aí a emenda constitucional, a gente tinha a chamada partilha do ICMS, que uma parte ficava com o UF originária, a UF remetente, e a outra parte ficava com a UF destinatária. Então, em 2019 acabou isso foi até 2018. Então, tinha aquela proporção, né? 80, 20, depois 60, 40, e 40, 60, 20, 80, até que finalmente acabou nesse ano de 2019 essa partilha, tá? E eu trouxe aqui até o link para a gente ver da emenda constitucional. Então, aqui ele altera a Constituição Federal, né? Constituição de 88. E aqui nesse artigo 99, ele traz exatamente isso pra gente. Ó. Começou em 2015, então era 20% para o estado de destino. 20% do quê? Do ICMS, do diferencial de alíquota. Então, eu pagava uma parte do diferencial de alíquota para o estado de origem e outra parte para o estado de destino. Geralmente esse valor ficava todo com o estado de origem. Né? Então, a gente quando vendia para consumidor final fora do estado, a gente tributava com a alíquota interna não lembro agora se era do meu próprio estado, como remetente, ou como a alíquota cheia do estado destinatário. Acho que era do estado destinatário. Mas aí ficava 100% com a UF que estava vendendo. Então, teve uma briga aí com relação a isso e chegou-se a esse acordo que, ó, beleza, não vamos tirar 100% logo de vez da arrecadação de vocês, dessas vendas para fora do estado, mas gradativamente a gente vai começar a dividir isso. E aí a gente chegou nesse formato que a gente tem hoje. Começou com 20% para o estado de destino, né, não recebia nada, começou a receber 20%, já foi alguma coisa. E 80% para o estado de origem, que tinha 100%, perdeu 80%, não foi um baque tão grande. E ele foi fazendo essas alterações até que chegou aqui em 2019 e passou o diferencial de alíquota passou a ser 100% para o estado de destino. Então o estado de origem fica com a operação, aquela que está destacada na nota, e o estado de destino fica com 100% do diferencial de alíquota ao não contribuinte, tá? Isso aqui é a operação com não contribuinte, a operação contribuinte é outra coisa, e inclusive a gente até já viu alguma coisa disso nas lives anteriores, quando a gente estava falando do E100, por exemplo, né? É lá que a gente vai lançar esse tipo de DIFAL. Esse DIFAL aqui é para quando a gente vende para pessoa física ou pessoa jurídica que não seja contribuinte do ICMS. Tá? Mas essas questões aqui do ICMS, como é que vai funcionar, eu não vou aprofundar isso. Quem vai fazer isso para a gente é o professor José Dilson Amorim, lá do canal ICMS ao vivo. Inclusive amanhã ele está fazendo live. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você participar das lives dele. Bom, vamos voltando aqui. Nossa última observação. Os períodos informados no registro E300 deverão abranger todo o período da escrituração, para cada UF informada, não sendo permitido intervalos. Isso aqui é uma informação que se repete, inclusive, no registro E100, no registro E200. E aí, o que isso quer dizer, né? Eu vou só terminar aqui a explanação teórica para a gente ir lá para o PVA e eu mostrar para vocês como é que é isso na prática. Sigla da UF, da unidade da federação. Então, aqui, básico, né? Eu vou colocar lá a sigla da UF que eu tô querendo lançar os valores,
Então, informar a sigla da unidade da federação aqui se refere à apuração do FCP, o Fundo de Combate à Pobreza. A gente não vai ver isso hoje, vai ver na próxima live. E do ICMS diferencial de alíquota da UF de origem/destino. Quando tinha ainda, né? A partir de 2019 é só a UF de destino, portanto. E aí, validação, esse valor, ele deve existir, né? O valor informado no campo deve existir na tabela de UF. E a gente tem lá as tabelas do SPED fiscal, né? Vou botar aqui tabela UF. E a gente tem uma maneira de acessar. Então, a gente pode chegar aqui, spqf.in/UF. Tabelas. Às vezes a gente esquece, né, as siglas. E aí a gente tem aqui fácil à mão essa tabelinha. Então chegou aqui nas tabelas do SPED, você vai procurar o pacote de tabelas, tabelas globais. E aqui você vai selecionar a tabela. Tem aqui sigla, né, então só as siglas com o nome dos estados. E tem também a outra tabela, que é a tabela do código do IBGE. Traz o código do IBGE e a sigla da UF. Se você tiver dúvida, você lembra o nome do estado, mas não tem certeza sobre a sigla, aí você vem aqui nessa última tabela, UF sigla. E aí tem aqui o código e a descrição da unidade, certo? Deixa eu já atualizar aqui. Pronto. Aí com relação aos campos de data também, bem tranquilo, né? A gente tem aqui informar a data inicial, que a que a apuração se refere, no formato dia, mês e ano, tudo junto assim, sem nenhum separador, nem sem nenhuma barra, sem ponto, sem traço, sem nada. E a validação, ele vai verificar se essa data, a data que a gente informou lá no registro E300, se ela é maior ou igual ao valor do campo data inicial do registro 0000, que é o registro de abertura do SPED fiscal, e menor ou igual ao campo data final do registro 0000. E aí, a data informada no campo deve ser menor ou igual ao valor no campo data final deste registro. Que registro? Esse registro E300 que a gente está vendo agora. Então ele valida com relação também ao campo 4. A gente está lançando aqui a data inicial e essa data que a gente vai lançar tem que ser inferior à data final que está aqui, porque senão não faz sentido, né? Ficaria negativo aí o nosso processo. E a data final, informar a data final que se refere à apuração. Aqui a apuração se refere no formato também de mês e ano, sem separador, aquilo que a gente já viu. E ele vai verificar se a data informada é maior ou igual à data inicial do registro 0000 e menor ou igual ao valor data final do registro 0000, ok? Então, ele vai verificar sempre, ele tem como referência o registro do registro 0000, que é o registro de abertura do SPED fiscal. Agora que a gente já fez as explanações, vamos lá para o PVA e vamos dar uma olhada aqui nesses lançamentos. Então, a gente já estamos aqui agora no bloco E, já passamos por tudo isso aqui, então mais ou menos na metade do caminho, né? Aqui no bloco E, já vimos o ICMS próprio, a substituição tributária, e agora a gente está aqui no diferencial de alíquota. Então aqui eu vou gerar o meu registro. Se eu não tiver nada aqui, ó, eu posso dar um Ctrl M, né? M de Maria, e sim, aí ele vai gerar uma apuração para mim. Vou dar um OK, não aconteceu nada, certo? Aí a gente já pode começar, inclusive, testando aquela parte que eu falei com vocês, que é isso aqui, ó. Se tiver um registro 0015, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui na abertura da escrituração, informações cadastrais, e aqui, ó, inscrição ST, o responsável pelo ICMS destino. Então vou abrir aqui, e aí eu vou inserir. Vou colocar aqui uma operação com São Paulo, e vou colocar uma inscrição estadual aqui. Tem um lugar aqui, Dev 4, onde a gente consegue gerar números aleatórios aqui, só para não ficar dando erro no nosso SPED, tá? Vou buscar aqui uma inscrição estadual. Aqui. São Paulo. Não. Gerar. Ok. Vou lançar aqui. Salvar. Pronto. Agora vamos voltar para cá para a gente ver. Ctrl M. Sim. Ok. Ele já gerou para a gente automaticamente o registro E300 do estado de São Paulo. Certo? Com todas as informações erradas, porque a gente não fez nenhum lançamento aqui, tá? Então essa é uma das maneiras da gente gerar esse registro de forma automática. Se eu não tiver inscrição em nenhum estado, ele não vai gerar isso aqui pra gente. Ok. Vamos lá agora. De volta ao nosso mapa. Ele está falando aqui, ó, que as informações vão vir de lá do registro C101 ou D101. Beleza. Então, a gente precisa agora fazer um lançamento, né? Lançar as informações lá no registro D101 e D01 para a gente ver o reflexo disso. Então, vou entrar aqui no bloco C e D, nota fiscal,
e vou buscar aqui a nota fiscal eletrônica, tá? Pronto. E aqui a gente não vai preencher boa parte disso, né? O que interessa pra gente é o seguinte, eu salvei aqui e eu vou buscar o registro C101, que é esse aqui, ó. Então é daqui que vem a informação que vai para o registro E300. Então aqui eu tenho o valor total relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, tá? Esse aqui a gente não vai preencher hoje, vamos deixar para a próxima aula. A gente tem o valor do ICMS interestadual para o F de destino e para o F do remetente. A gente não tem mais agora, né, esse lançamento para o F do remetente, ficou apenas para o F do destino, mas eu vou fazer o exemplo considerando ainda que tem como se fosse 2018 para trás. Por quê? Porque pode ser que você pegue um trabalho para fazer uma retificação de um SPED fiscal de alguns anos atrás, nos últimos 5 anos, por exemplo, e aí você vai precisar entender como é que funciona isso aqui, tanto na emissão da nota quanto na devolução. Então a gente vai fazer o processo completo, mas lembrando que a partir de 2019 esse campo aqui ficou meio que inutilizado, tá? O remetente ele não tem mais direito ao diferencial de alíquota. Então, pronto, é aqui que a gente vai ver no registro C100. E aí tem algumas regras de como é que esse valor sai daqui e chega lá no registro E300. E a gente vai ver isso também. O outro registro é o D100. Então, o conhecimento de transporte eletrônico, eu vou gerar aqui. Ok. E aí eu tenho um registro D101. Então é aqui também que a gente vai gerar informação, tá? É bem tranquilo, não tem nenhuma complexidade assim, né, com relação à escrituração disso, mas tem uns detalhezinhos que é importante a gente observar. Pronto. Eu ainda não vou começar a lançar porque eu vou começar a fazer isso quando a gente estiver no registro E310, que já é o próximo. E aí a gente vai pegar o campo lá, o débitos, de onde é que vem o débito, o crédito, essas coisas todas. Então, à medida que a gente for vendo esses campos, a gente vai fazendo os lançamentos para mostrar o reflexo para vocês no registro E310. Então, vamos voltar aqui para o nosso mapa. Então, beleza. Cobrimos aqui os pontos mais relevantes com relação ao registro. Ah, tá. Faltou um detalhe interessante aqui. Quando ele fala, né, aqui no mapa mental, ele fala que os períodos não podem ser... deverão abranger todo o período da escrituração para cada UF informada, não sendo permitidos intervalos. Então, o que é que ele está dizendo? Eu vou fazer um lançamento aqui, a gente gerar alguns erros, para a gente ver o funcionamento disso. Então, eu vou lançar aqui SP, e já tenho aqui, ó, ele já gerou automaticamente para mim do dia 1º ao dia 31 de janeiro de 2020. Então, eu vou gerar aqui do dia 10 de janeiro de 2020 até o dia 20 de janeiro de 2020. E vou salvar. Vou dar um Ctrl M. Sim. Ok. E vou pedir para validar. Pronto. Tem uma porrada de erro aqui porque a gente tem aqueles erros lá do registro D100 e C100 que eu gerei para vocês, né? Mas vamos desconsiderar isso aqui e buscar só os erros aqui do registro E300. Então, ó, duplicidade de ocorrência da chave, UF, data inicial e data final. Então ele trata isso como uma duplicidade. Pô, mas não é uma duplicidade. Por que não é uma duplicidade? Porque os períodos são diferentes. Só que note que esse período que você informou está contido, já está aqui dentro desse período, né? Aquela teoria dos conjuntos, né? Está contido nesse conjunto maior aqui. Então isso não pode acontecer. Outra coisa que também não pode acontecer, eu vou apagar esse aqui. E aí se eu validar agora, eu vou até apagar os lançamentos que eu fiz aqui nos outros para não causar confusão aqui para a gente. Conhecimento de transporte, aqui também, pronto. Aí vamos voltar lá. Temos aqui do dia 10 até o dia 20 de janeiro. E aqui eu vou lançar, vou deixar assim, pronto. Vou deixar assim, dar um Ctrl M, sim, ok. Validar de novo. Pronto. E agora a gente tem só um erro, que é os períodos informados no registro E300 deverão abranger todo o período da escrituração. Então, como é que ele sabe qual é todo o período da escrituração? Ele vai se basear, ó, por aqui, pelo registro 0000. Tá? E aqui é uma informação importante, porque semana passada aconteceu uma coisa bem interessante. Uma pessoa me procurou, ela não estava conseguindo enviar o SPED fiscal, a empresa tinha finalizado as atividades, e aí ela queria saber se você colocava o período todo da empresa, né? Tipo, iniciando e fechando o mês, ou iniciando o mês e fechando na data que a empresa fechou. E aí eu falei, não, pode colocar o período todo. Aí ela colocou o período todo e não foi. Depois o que a gente fez? A gente fez uma consulta. Tem um site aqui, o portal da Cefaz, spqf.in/, acho que é consulta.
Deixa eu ver aqui. Pronto, isso. Esse endereço aqui, você coloca o CNPJ, inscrição estadual, OF, preenche esse CAPTCHA e ele vai trazer para você uma tabelinha mostrando os dados da empresa e quando foi que ela iniciou a obrigação do SPED fiscal, quando foi que terminou e qual o perfil da escrituração. Então, se vocês algum dia, por exemplo, a empresa finalizou as atividades, qual é a data inicial e a data final que eu tenho que colocar aqui no registro 0000? Eu vou colocar a data inicial do mês e a data final vai ser a data final que aparece aqui nessa consulta. Que no caso dela, inclusive, tinha uma data aqui, tipo dia 4 do 10. Estava aqui e na Receita Federal, ela deu a baixa do CNPJ, estava dia 5 do 10. Então, quando ela lançou 5 do 10, ele não reconheceu, dá um erro dizendo que a empresa não está habilitada para enviar o SPED fiscal. Por quê? Porque na data que você colocou como encerramento do período, a empresa nem existia mais. Então, quando você tentar enviar o SPED fiscal, ele vai reconhecer, ele vai entender que aquela empresa não existe. Aquela empresa não tem mais a obrigação de enviar o SPED fiscal. No entanto, você tem que enviar aquele periodinho ali, do dia 1 ao dia 3, ao dia 4, seja qual for. E aí a maneira de você descobrir qual é essa data é exatamente usando essa consulta aqui. Tá? Então, spqf.in/consulta, você já cai direto aqui, lança as informações e aí você vê qual é a data final que você tem que preencher aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque você vai precisar dessa informação, vai lançar aqui, senão você não consegue enviar o seu SPED fiscal, mas é daqui também que ele vai buscar. Lembra que quando a gente viu lá no mapa mental, ele falou que ele vai validar as informações que a gente lança no E300 com os dados que estão no registro 0000. Então aqui ele pede para cobrir todo o período, dia 1º até o dia 31 de 2020, de janeiro de 2020. Por quê? Porque essa informação está lá no meu registro 0000. Se eu tivesse aqui do dia 1 até o dia 5 e eu preenchesse de 1 a 30 lá no meu registro E300, isso ia gerar um erro no meu SPED fiscal, porque ele ia falar que eu estou extrapolando o período. A gente pode até simular isso aqui, ó. Seria mais ou menos o seguinte: eu lançar dia 1º de janeiro de 2020 e aqui eu lançar dia 10 de fevereiro de 2020. Vamos validar agora para ver. Ok. Pronto. Olha lá. Data inválida. Informar dentro do período da escrituração. Seria exatamente esse o erro aqui que ia dar, tá? Então, porque a empresa encerrou antes de finalizar o mês. Se você colocar qualquer data depois dessa, vai gerar esse erro aqui no seu SPED fiscal. Legal? Pronto. Tudo resolvido. Vamos colocar aqui a data certinha, né? Vou fazer aqui o Ctrl M. Sim. Ok. Ah, tá. Ele não gera, né? Porque já está gerado. Então, vou escolher esse aqui e vou pedir para ele gerar para mim de novo automaticamente. Pronto. Já gerou tudo certinho. Vou validar só para a gente ver que não tem erro nenhum. E a gente já vai para o registro E310. Pronto. Maravilha. Registro E310 agora. Vou fechar aqui. Fechar esse também. Esse. Pronto. Registros filhos. Então, registro E310, tá? É o único registro filho do registro E300. E o que é que a gente tem lá? A apuração do ICMS diferencial de alíquota, da UF de origem e de destino, e também do Fundo de Combate à Pobreza. Tá? Então, a mesma coisa. Definição. Esse registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS, diferencial de alíquota, e Fundo de Combate à Pobreza, FCP, por UF, origem e destino, mesmo nos casos de períodos sem movimento. Foi aquilo que a gente acabou de ver, né? Informei lá minha inscrição estadual no registro 0015 e ele gera um registro sem movimento para mim. Informações relevantes. Então aqui a gente tem agora todas as informações que a gente vai se debruçar durante essa aula. Tá? Então, informações relevantes sobre o registro. O que é que a gente tem? Ele é obrigatório se existir o registro E300. Então, se eu informei o registro E300, eu vou ter que informar também o meu registro E310. E notem que não deu um erro, né? Aqui no meu SPED. Por que não deu esse erro? Porque ele já gerou aqui automaticamente. Além dele gerar o registro E300, ele gera também o E310. Se eu deletar aqui, qual vai ser o erro que eu vou ter? Vamos dar uma olhada aqui. Não, tá. Não teve o erro porque eu gerei de novo, né? Então vou apagar e só vou validar agora. Vamos ver se ele vai gerar o erro. Pronto, olha lá. Registro filho obrigatório não foi informado. Então, nesse caso, eu tenho que gerar o registro E310. Eu posso fazer simplesmente forçando a apuração com o Ctrl M aqui. Prontinho. Campo 2, indicador do movimento. Então, aqui eu vou dizer se tem movimento ou não na minha escrituração.
Tá? Então, 0 operações, né? Sem operações, sem movimento, e 1 com operações. Então, se a gente abrir aqui, a gente já vê que ele já preencheu isso, inclusive. Ele já colocou aqui, ó, sem operações com diferencial de alíquota da UF de origem de destino. Certo? E aí, os próximos campos é o que a gente vai começar a aprofundar agora. Valor do saldo credor do período anterior. Então, CMS diferencial de alíquota da UF, origem e destino. Então, se eu tive um saldo, digamos que eu tenho essa inscrição aí especial de São Paulo, né? Então, eu fiz a minha operação e por qualquer motivo eu recebi uma devolução. Eu paguei isso no mês anterior e depois eu recebi uma devolução no mês seguinte. E não fiz mais nenhuma venda para São Paulo naquele mês. Então, vai ficar aquele valor da devolução como um saldo credor para mim, para eu lançar para o mês seguinte, né, na minha apuração do Fundo de Combate à Pobreza. Nos casos das pessoas que não têm inscrição estadual, aí já é mais complexo. Nesse caso, cada UF vai ter o seu processo, né, a maneira de você ser ressarcido. Então, vai ter um UF que provavelmente vai pedir para você, na maioria dos casos, eu acredito que ela vai pedir um processo administrativo. Aí você vai entrar lá com o processo, você já pagou via GNRE, né, e aí ela vai restituir esse valor para você, ou ela vai te dar alguma outra alternativa para você compensar esse valor, certo? Mas no caso das empresas que têm inscrição estadual, você pode fazer esse ajuste direto via apuração do E310. Prosseguindo, aqui também não tem muito mistério, né? Então, se tiver o saldo credor, você simplesmente vai lançar ele aqui na sua apuração. Então, se eu tenho aqui, sei lá, R$100, eu vou lançar esse valor aqui e pronto. Já vai refletir aqui, que é o saldo credor transportar para o período seguinte. Então ele está dando um erro, porque se eu tenho R$100 e não tenho mais nenhum débito, eu deveria ter também aqui R$100 no meu saldo credor para o próximo período. Tá? Mas eu posso deixar isso zerado e posso validar ele aqui também. Gerei o Ctrl M e ele já gera para mim automaticamente o valor lá do campo do saldo credor a transportar. E à medida que eu vou inserindo os valores aqui, ou vou lançando lá no bloco C, no bloco D e dando Ctrl M, ele vai trazendo essas informações para cá e esses valores vão mudando. Ele já vai fazendo isso para a gente de maneira automática, a gente não precisa se preocupar em fazer esse cálculo. O próximo campo é o campo valor total dos débitos. Então a gente tem aqui o valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do ICMS referente ao diferencial de alíquota devido ao F de origem ou destino, tá? Lembrando que agora a gente só tem destino, né? 2019 para frente só destino, mas quem estiver trabalhando com períodos anteriores aí tem que se atentar a isso aqui também. Informar o somatório dos valores dos campos. Aí agora ele vai dar uma relação de quais são os valores que ele vai considerar. Ou seja, eu vou lançar as informações no bloco C, no bloco D, e aí se essa informação estiver lá, ele vai somar todos os registros e vai trazer para cá, para esse campo de valor total dos débitos por saídas ou prestações. Quais são esses campos? Então, somatório dos valores dos campos. O valor do ICMS da UF do remetente, dos registros C101, cujo registro PAI, ou seja, o registro C100, tenha o indicador da operação 1, de saída. Então, tipo, estou lançando uma nota de saída e informei o registro C101. E o campo 2, que é o campo da UF, do registro E300, for a do registro 0000. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Eu tenho que ter um registro C100, registro de saída, aqui. Então, eu gerei aqui um registro C100. Eu tenho que lançar esse valor no registro C101 na UF do remetente, aqui. Vou lançar aqui R$100. Salvar. Pronto. Aqui vai dar erro, então vou colocar 0 aqui. Deixa eu ver se ele gera a mesma informação ou se eu lançar na nota fiscal normal, sem chave. Não gera. Pronto, beleza. Então vai ficar aqui mesmo. Então eu lancei aqui a minha informação que eu vou zerar, tá? Para evitar esse erro. E ele está considerando a nota fiscal de saída. Então tá aqui, ó, C100 saída. Eu informei o registro C101 aqui na UF do remetente, tá? E ele vai verificar se o meu, a UF que está aqui, ó, o campo 2 que ele fala, o F, é esse campo aqui do registro E300. E qual é o campo 1? O campo 1 é aquele, é o texto, né? Que vai ter lá, abre o pipe, E300, fecha pipe. Esse é o campo 1. O campo 2 é esse aqui, onde você vai colocar o F. Então, se esse campo aqui, que eu informei o F, São Paulo,
for igual ao F, que está aqui no registro 0000, então ele vai entender como remetente. No meu caso aqui é Bahia, então o que é que vai acontecer? Nesse caso ele vai gerar um outro registro. Ao invés dele lançar as informações aqui em São Paulo, ele vai gerar mais um, Bahia, e vai lançar as informações aqui dentro. Tá? A gente vai ver isso acontecendo daqui a pouquinho. A gente já pode ver até agora, né? Já lancei. Pronto. Outra informação relevante que ele vai trazer para a gente, exceto aqueles códigos de situação, com código de situação que seja igual a 01 ou 07. O que é o código da situação? Aqui no registro C100, você tem logo o primeiro campo visível aqui, né? Que é o código da situação. Tem todas essas situações aqui. Ele está falando, se for 01, documento regular extemporâneo, ou 07, documento fiscal complementar extemporâneo, ele não vai seguir essa regra que ele acabou de dar aqui pra gente. Ele vai seguir outra regra. Daqui a pouco a gente vai ver qual é. Então, tem várias variáveis aqui, mas no final vocês vão entender. Então, lancei lá, né, o campo valor do ICMS da UF do remetente, que é exatamente esse aqui do C101, lancei R$100. O indicador da operação é saída, então aqui o meu registro é de saída, ok? E o campo 2 do registro é 300 foi igual a 0000, a gente já viu que não é. Então, no meu caso aqui, eu tenho a UF São Paulo e na minha registro 0000 é Bahia. Então, eu vou dar um Ctrl M aqui e a gente vai ver que ele vai gerar, ó, aqui a UF da Bahia. Por quê? Porque a UF da Bahia está no registro 0000 e eu, como emitente da nota fiscal, né, informei lá no C100 de saída, sou da Bahia também. Então ele vai gerar aqui para mim e já vai puxar a informação, ó, dos R$100. Já está aqui, ó, valor total dos débitos por saídas e prestações. Beleza. Aí, ele falou aqui, se eu lançar 01 ou 07, isso não vai acontecer. Vamos ver? Vou voltar lá e vou fazer um outro lançamento. Então vou colocar agora como 01, documento regular extemporâneo. Vou deixar aqui em branco. E vou lançar mais um 61 aqui como remetente. Vou botar aqui R$200. Salvar. Zerar aqui, né? Vou dar um Ctrl M de novo. Sim, ok. E vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Ele não trouxe... Ah, trouxe aqui, ó. Recolhido a recolher esta apuração. Não. Na verdade, ele trouxe R$100 aqui. Mais 100. Saldo devedor antes das deduções. E o valor recolhido a recolher R$100. E recolhido a recolher esta apuração. Ah, pronto, é isso aqui. É porque isso aqui fica no meio, né? Geralmente quando você olha no registro é 100 ou no registro é 300, esse valor aqui do débito especial, ele fica no último campo. Que também vai acontecer aqui. Só que aqui a gente tem duas apurações acontecendo, tá? Até esse campo aqui, ó, a gente tem a apuração do diferencial de alíquota e daqui para baixo a gente tem a apuração do FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Tá? Então a minha ideia é que a gente consiga chegar hoje até o final, até aqui, esta apuração do registro E310 sobre as operações de Fundo de Combate de diferencial de alíquota. Então está aqui os R$200. Ó. Ele já trouxe essas informações para cá, para a gente. Salvei. Se eu lançar aqui 07, vai ser a mesma coisa. Então, vou lançar aqui 07, documento fiscal complementar, ou seja, né, esqueci de pagar, por exemplo, o Fundo de Combate à Pobreza. Mandei a nota e não preenchi, não gerei o GNRE e não paguei. Aí eu vou lá, emito a nota fiscal complementar para poder pagar esse Fundo de Combate à Pobreza, esse diferencial de alíquota. Emitir a nota fiscal complementar, vou lá no registro 61 e informo aqui também. Então, vou informar aqui mais R$300 para ficar 500 lá, redondo. Salvei, Ctrl M, sim, ok. Vamos lá de novo, Bahia. E aí a gente tem aqui os R$500, tá? Então, comprovado, código 01 e código 07, ele traz as informações para débito especial. Segundo campo aqui, ó, somatório dos valores do ICMS, o F do destinatário, tá? Que era o F do remetente, aqui é o F do destinatário, dos registros C101 com o registro pai, o C100, tenha indicador da operação igual a 1, saída, e o campo 2 do registro E300 igual ao F do participante informado no código do participante do registro C100. Tá? E aqui também ele dá a exceção do código 01 e 07. Aqui já é um pouquinho diferente, por quê?
Aqui, quando eu informo o valor na UF do remetente, ele vai buscar a referência lá no registro 0000. A UF que está lá nesse registro é igual ao UF que está no E300? É. Então, beleza. Ele vai gerar informação nos débitos. Agora, se eu informo no campo o F do destinatário, ele já não vai buscar no registro 0000. Ele vai buscar na UF no cadastro do participante. Então, vamos ver como é que é isso. Vamos vir aqui, ó. Registro de saída, tá? Ainda tudo na saída, tá? Eu gerei aqui mais um documento regular. Só que ao invés de eu informar o valor na UF do remetente, eu vou informar na UF do destinatário. Que é exatamente assim que acontece agora a partir de 2019. Então, eu não vou ter nenhum valor aqui na UF do remetente, né? Nunca vou ter nenhum valor de 2019 para frente. Talvez eu tenha no Fundo de Combate à Pobreza e, obrigatoriamente, eu vou ter que ter esse valor aqui nas minhas operações para não contribuinte do ICMS. Ok. Vou lançar aqui 250 para ficar um valor diferente. Eu vou salvar. Vou dar agora o Ctrl M. Sim, ok. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ele está aqui ainda como Bahia. Só que observe o seguinte, ó, ele não puxou nenhum valor aqui de R$250. São Paulo. Vamos ver se ele puxou aqui. Também não puxou nenhum valor. Por que ele não puxou esses valores? Se vocês repararam aí, eu não informei aqui, ó, a UF do remetente, né, o código do participante, na verdade. Por quê? Porque eu não tenho nada cadastrado. Então, eu vou ter que cadastrar uma aqui rapidinho para a gente poder fazer esse exemplo. Então, vamos lá. Código do participante. Vou lá. Código 1. Nome, vou botar aqui cliente São Paulo. Vou botar Rio de Janeiro, só para ficar diferente e ele gerar para a gente um outro registro E300. CPF, CNPJ, eu vou lançar aqui um CPF. Vamos lá de novo. Dev4. Vou buscar aqui um CNPJ. Aqui. Sem ponto. Copiar. Pronto. Vou lançar aqui o município dele. Tem que ser do Rio de Janeiro, né? Vou botar aqui Rio de Janeiro. Ok. Logradouro, Rua RJ. Salvar. Pronto. Agora eu já posso informar ele aqui. E aí vamos ver o reflexo na nossa apuração do registro E300. Ok. Pronto. Gerou aqui pra gente. E já trouxe os valores. O valor de R$250 aqui nos débitos. Tá? Ou seja, eu tenho um débito com o estado do Rio de Janeiro no valor de R$250. Esse aqui é o problema que eu tenho que resolver lá com eles. Beleza. Então, notem que quando a UF é do destinatário, ele vai buscar a UF lá no cadastro do participante. Quando a UF for do remetente, ele vai buscar essa informação lá no meu registro 0000. Ok? Vamos prosseguindo aqui. Aí ele agora ó, entra aqui no registro D100. No registro D100 é um pouquinho diferente só, né, do que a gente viu lá no C100. Então, o somatório dos valores dos campos valor do ICMS, o F do remetente, dos registros D101, cujo registro pai D100 tem o indicador da operação prestação, né, uma saída. Se o campo 2, o F do registro E300, for igual a do município informado no campo código do município de origem do registro D100. Tá? E aí também aquela exceção. Ou seja, é a mesma coisa que a gente viu no registro C100, só que agora no registro D100. E vai ter uma pequena variação, né? Uma pequena diferença aqui, que ele já não vai buscar lá no registro 0000, ele vai buscar no código do município de origem. Então vale a pena a gente fazer um exemplo também aqui no registro D100. Vamos buscar aqui, conhecimento de transporte, vou gerar aqui um novo documento. Então tenho documento regular, vou deixar tudo assim. Registro D101. Aqui eu vou informar o F do remetente. Tá? Vou informar aqui em R$380. E vou deixar o restante zerado.
Pronto, salvar. E agora, a gente vai lá, dá o Ctrl M de novo. Na Bahia, né, que é o F do remetente. A gente vai dar uma olhada aqui. Não trouxe o valor de R$380. Por que ele não trouxe o valor de R$380? Porque aqui, diferente da lógica que a gente viu no C100, a lógica é o código do município de origem. Então, normalmente, as transportadoras, elas não pagam ICMS com base na localização da empresa. Elas pagam ICMS com base na origem do serviço. Então, o ICMS vai ser recolhido em favor do Estado do início da prestação do serviço de transporte. Nesse caso, como é que eu vou definir isso? Aqui no registro D100, eu vou definir ele através do código do município de origem e código do município de destino. Tá? Essa alteração, inclusive, foi do ano de 2017. Então, ó, código do município de origem, conforme a tabela IBGE. Então, vou escolher aqui qual é o município de origem e vou escolher qual é o meu município de destino. Só para a gente complicar um pouquinho mais, eu vou colocar aqui Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina acho que é o estado, né? Então é Curitiba. Pronto, Curitiba, Paraná. Curitiba no Paraná. Pronto. Então o serviço foi iniciado no Paraná, certo? Vou salvar aqui e a gente vai agora validar. Diferencial. Ele já gerou aqui para mim, ó, o registro do Paraná. Pronto. Então aqui, ó, eu tenho R$380. Débito por saídas, tá? Só que agora a referência dele é o próprio campo C100, o próprio registro C100, lá no campo do código do município de origem. Com base no código do município de origem, ele descobre lá qual vai ser a minha... Ele descobre lá qual vai ser a UF, né, que eu estou prestando serviço. Como é que ele faz isso? Vai vir aqui, ó. Vai pegar esse código, os dois primeiros dígitos desse código, 41. Então, se vocês pegarem uma nota fiscal de... A garganta tá bem ruim, peraí. Se vocês pegarem uma nota fiscal emitida por alguém do Paraná, vocês vão observar que os dois primeiros dígitos da chave de acesso é 41. Por quê? Porque 41 é o código do IBGE da UF de Curitiba. Então, todo o município de Curitiba, do Paraná, ele vai começar os seus 7 dígitos, né, com esses dois dígitos aqui, 41. Todos eles, tá? Então, com base nesses dois dígitos é que ele define qual vai ser a UF que eu estou devendo no meu ICMS, no caso das transportadoras. E aí, prosseguindo, a gente vai agora para o quarto campo. A quarta regra, né? Somatório dos valores do ICMS destinatário do C101, cujo registro pai D100 seja 1, prestação, né, saindo ainda, se o campo 2, o F do registro E300, for igual a do município informado no campo código do município destinatário do registro D100. Então aqui, ele está fazendo outro par, igual aquele que a gente viu no C100. Então, é uma regra para o F do remetente e outra regra para o F do destinatário. Aqui a mesma coisa. Então, uma regra para o F do remetente, ele vai pegar o código do município de origem. E no caso do valor do ICMS da UF do destinatário, ele vai pegar o código do município do destinatário. Está aqui informado. Beleza? Então, vamos fazer esse exemplo aqui agora. Vou pegar aqui, ó. Para a gente ganhar tempo, eu vou fazer na mesma nota, no mesmo conhecimento. Então, ele pega aqui o valor do destinatário, que está vazio. Eu vou lançar aqui R$420. Vou salvar. E vou definir aqui um outro destino. Então, vou colocar que ele veio para Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui tá, 43. Pronto. E agora eu vou dar um Ctrl M. Sim, ok. A gente vai ver o reflexo. Ó, já puxou aqui o registro para o Rio Grande do Sul. E aqui ele vai trazer o débito para
para eu pagar, né, via GNRE lá para o Rio Grande do Sul. Então eu tenho 2 débitos, né? Naquela época, 2018 para trás. Então eu tinha um débito com o estado destinatário e outro débito com o estado de origem. No caso das transportadoras, não o estado a que ela pertence, né, que a empresa está estabelecida, mas ao início da prestação do serviço. Então essa é a grande diferença para fazer um lançamento, né, de conhecimento de transporte ou um lançamento no documento fiscal. Então, só para a gente reafirmar, os campos vão ser esses aqui. O F de origem e o F de destino. Ok. Voltando aqui, a gente tem agora algumas pequenas observações, né? Os documentos fiscais devem ser somados conforme o período informado no registro E300 e a data informada no campo data de entrada ou saída do campo ou do campo data de aquisição ou prestação do registro D100. Exceto se o código for 1 ou 7, cujo valor será somado ao campo débito especial, a gente já viu isso, no primeiro período de apuração informado no registro E300. O que é que ele fala no primeiro período de apuração? Vocês lembram logo no comecinho da aula que eu estava falando sobre o registro E300, né? Que eu poderia colocar aqui data de 1º de janeiro até o dia 10, depois do dia 11 até o dia 20, dia 21 até o dia 31. Ele aceita essa divisão também, tá? Se eu fizer isso, ele aceita. Mas o mais comum é que a gente coloque a data inicial, né, dia 1º, e a data final, o último dia do mês, a não ser que a empresa feche, como eu já dei um exemplo aqui para vocês. Então, se você tiver vários períodos, tipo, eu tenho 3 registros E100 de São Paulo, cada um cobrindo 10 dias. Então, ele vai pegar esse valor do débito extemporâneo e vai lançar no primeiro deles, então, do dia 1 até o dia 10, se fosse o caso aqui. Tá? Como a gente tem um período inteiro, tanto faz, ele vai lançar sempre no mesmo lugar. E aí, quando a data de entrada ou saída ou aquisição ou prestação não for informado, é utilizada a data constante no documento, na data do documento. E o interessante é que eu deixei aqui de propósito, na nota fiscal de saída, né, eu não informei nenhuma data, deixei vazio. Que é exatamente para testar isso. Quando eu estava estudando o registro E100 ou E200, quando eu não informava a data aqui, ele simplesmente não puxava as informações para o registro E300, para o registro E200 ou para o registro E100. Já aqui não, aqui está diferente. Aqui mesmo que eu não informe a data, não informe nada de saída, de entrada nem nada, ele está puxando a informação para o meu período atual. Né? E faz sentido, porque se está aqui nesse período, muito provavelmente é desse período aqui mesmo. Né? Eu posso cometer um erro tal, na verdade agora eu nem sei mais dizer. Né? A data ele dá uma segurança maior, ele trava, né? Então a data, eu emiti a nota fiscal nessa data. Se eu não informei data nenhuma, ele fica meio que sem saber quando foi que você emitiu. Mas que você tem aqui na chave de acesso, né? Você tem lá os 2 primeiros dígitos, que é o F, depois você tem um ano da emissão, depois você tem um mês. Então dá para saber quando foi que você emitiu, só olhando a chave de acesso. Mas também não tem uma chave aqui, mesmo assim ele tá considerando o seguinte, lançou aqui, eu vou considerar que é desse período, tá? Então, ele não está levando em consideração a data, como a gente viu nos registros E100 e E200. Mandando mais um pouquinho. Pronto. Então, cobrimos aqui todos os pontos com relação a esse campo, né? Então, todas as possibilidades para puxar os débitos de ICMS. Débitos do diferencial de alíquota. Agora, a gente tem aqui o campo 5, que é o valor total dos ajustes, outros débitos e estornos de crédito. O que é que a gente tem aqui? Valor total dos ajustes, outros débitos, ICMS diferencial de alíquota e estorno de crédito. Então, o valor informado deve corresponder ao somatório do campo valor do ajuste de apuração do registro E311, quando o terceiro caractere for igual a 2 e o quarto caractere for igual a 0 ou 1. Ambos do campo código de ajuste de apuração do registro E311. O que é o registro E311? Ele é o registro de ajuste de apuração. Como a gente tem o registro E111 na apuração normal do ICMS, né, lá no E100, e temos o E220, se não me engano, lá no registro E200. Então aqui a gente tem o E311. E aí essa tabela que ele está falando é essa tabela aqui, ó, a tabela 5.1.1. Que tabela é essa? Vamos lá para a gente conhecer ela. Então vou puxar aqui.
Tabela 5.1.1 é a tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS. Então a gente tem isso em todos os registros de apuração. A gente viu ela no E100, vimos no E200 e vamos ver agora no E300 também. Então ele está falando o que para a gente? Ele está falando que o valor que a gente lançar no registro é 111, desde que o terceiro caractere, os dois primeiros é a UF, né? O terceiro caractere seja igual a 2 e o quarto seja igual a 0 ou 1, ele vai trazer o valor para esse campo, campo 5. Mas aí o que significa esse dígito 0, esse dígito 1 e esse dígito 2? Vamos ver. Terceiro caractere igual a 2. Então aqui ele vem explicando o que é a tabela e como é que ela funciona. É um código de ajuste de apuração com 8 caracteres que vai identificar a unidade da federação criadora do código e a identificação do campo a ser ajustado na apuração do ICMS. Além disso, o código da descrição da ocorrência obedecendo a seguinte estrutura. Então, os dois primeiros caracteres vão ser referentes à unidade da federação do estabelecimento. Ok. O terceiro caractere, então no meu caso aqui, Bahia, eu vou botar BA. Ou, um detalhe importante aqui, tá? Eu tenho todas essas UFs aqui que eu estou trabalhando. Então, se eu for fazer um ajuste de apuração no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu tenho que usar um código começando com RS. Se eu for fazer no Paraná, começando com PR, e assim sucessivamente, certo? Então, os dois primeiros caracteres referem-se ao F do estabelecimento. Aí B, o terceiro caractere se refere à apuração própria ou outras apurações do ICMS, substituição tributária, de FAO ou Fundo de Combate à Pobreza. Aí ele vai explicando. O 0 é o ICMS, né? O ICMS normal, que está lá no E100. O 1 é a substituição tributária do ICMS, que está lá no E200. E aqui, ó, a gente tem o 3, o 2, né? Que é o ICMS de FAO, que é o que a gente está estudando hoje. E o 3 também, que é o ICMS FCP. Então, como eu falei para vocês, aqui dentro a gente tem duas apurações acontecendo. Até aqui a gente tem a apuração do DIFAL e daqui para baixo a gente tem a apuração do Fundo de Combate à Pobreza. Então, se eu uso lá o código, cadê? O código aqui, começando com 2, ele vai para a parte de cima do meu registro 310. Se eu uso começando com 3, ele vai puxar lá para os campos do Fundo de Combate à Pobreza, certo? E aí o quarto caractere, esse 0 e esse 1, o que é que eles representam? Então, se a gente vier aqui, a gente vai ver, ó, o quarto caractere refere-se à utilização e identificará o campo a ser ajustado. Então, 0 é para outros débitos e 1 para estorno de créditos. E se vocês observarem exatamente o que ele descreve aqui, ó, o valor total dos ajustes, outros débitos e estorno de créditos, certo? Então a gente tem aqui esses dois códigos para representar esse tipo de alteração lá no meu lançamento. Ok, entendido isso, vamos agora fazer um exemplo aqui. Vou pegar a Bahia, meu estado aqui, e vou buscar esse registro 311. Vamos ver se tem algum código aqui que eu posso utilizar. Então lembrando que vai começar com BA, depois tem que ser 2, e depois tem que ser 0 ou 1. Então eu tenho aqui, ó, 3 opções, tá? Então eu tenho outros débitos, valor do saldo credor apurado, ICMS destino, transferido para o registro E110. Eu tenho outros débitos, ajuste de apuração do ICMS devido para a Bahia e estorno de crédito. Ajuste de apuração do ICMS, destino devido para a Bahia. Então qualquer um desses códigos que eu use, até aqui, do 2 para baixo já é outra coisa, outros créditos, tá vendo? Então eu só posso lançar aqui outros débitos ou estorno de crédito. Vou usar esse aqui, ó, que era muito comum a gente utilizar, né? Por exemplo, ao invés de você ficar emitindo, quando tinha essa partida do ICMS, né? Como é que a gente fazia aqui? A Bahia, ela permitia que a gente fizesse o pagamento desse diferencial de alíquota uma vez por mês só para ela, na nossa apuração do ICMS normal. Então, como é que a gente fazia? A gente gerava as informações normalmente, gerava a GNRE para pagar o estado de destino, só que a GNRE do estado de origem, no caso da Bahia, a gente não gerava. Simplesmente não gerava. E aí como é que a gente fazia? Quando finalizava o mês, esses valores vinham todos para cá, né? O F da Bahia. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava esse valor aqui
e lançava, na verdade, aqui é até o contrário, né? Na verdade, esse aqui é outros débitos. Então, eu tô pegando o saldo credor apurado lá no registro 300, é 110 e tô trazendo para cá, tá? Mas no caso, esse exemplo ficou até meio troncho, porque na verdade seria eu lançar aqui como outros créditos. Porque como eu tenho um débito de CMS que eu vendi para fora do estado. E sei lá, 20% eu tenho que pagar para Bahia. Então eu lançava na minha apuração do diferencial de alíquota como crédito. Então eu tenho R$ 1.000 de débito com a Bahia, de diferencial de alíquota não contribuinte. Então o que eu fazia? Eu lançava como outros créditos R$ 1.000 aqui no registro é 300, é 310, e aí zerava, né, o valor do débito com o valor do crédito. E aí eu ia lá no registro E110 e fazia um ajuste a débito, informando que era um débito que eu estava trazendo lá do meu registro E310, tá? Então esse aqui é para você fazer o processo contrário. Então digamos que você tenha o débito que está lá no registro E110 e você quer transferir, você quer pagar ele via... Você descobriu depois... Não é nem um bom exemplo, mas só hipoteticamente. Você tinha esse débito no E110 e você quer trazer ele para o E310. Como é que você faz? Você faz um ajuste a crédito lá no E310 e aqui você informa esse código, trazendo, né, transferindo valor do saldo credor apurado, CMS de destino, transferido para o registro E110. Então, nesse caso aqui, como eu estou falando de outros débitos, eu vou acrescentar um débito aqui. Vamos ver isso na prática. Eu vou lançar aqui R$ 190. Salvar. Ctrl M. Sim. Ok. Vamos lá, Bahia. R$ 190. Total dos ajustes, outros débitos, estorno de crédito. A carta tá péssima, peraí. Aí você tem valor total dos ajustes, outros débitos e estorno de crédito. E ele puxou para cá os R$ 190, certo? Mais para frente, quando a gente estiver falando sobre os créditos, eu vou mostrar para vocês essa operação que a gente fazia. Né? Daqui para frente não vai ser mais necessário, mas como eu falei, caso você esteja fazendo a apuração de um período anterior, talvez seja interessante você utilizar esse artifício. Pronto, prosseguindo, vamos ver aqui agora o valor total. Ah, pronto, agora o valor total dos créditos. Então a gente já viu aqui o valor dos débitos, né? Usando o registro E311. Então eu fiz um ajuste de apuração. Até agora a gente estava fazendo os lançamentos no bloco C e no bloco D. Né? Então a gente fez agora um ajuste de apuração via registro E311, usando esses códigos 0 ou 1 para poder trazer ele como outros débitos para minha apuração, ou seja, para acrescentar algum valor a pagar na minha apuração. Beleza. Então agora eu vou falar aqui dos outros créditos, que é a mesma sistemática, né? Valor total dos créditos, na verdade que é outra história. Valor total dos créditos. Aqui é o seguinte, ó. O total dos créditos do ICMS é referente ao diferencial de alíquota devido ao F de origem e destino. Somatório dos valores dos seguintes campos. Então aqui a gente tem aquela mesma situação, aquela mesma regra que a gente viu no débito, só que agora para o crédito. Então, duas para o bloco C, duas para o bloco D. O que é que muda aqui? Aqui é o seguinte, somatório dos valores dos campos, valor do ICMS da UF do destinatário, dos registros C101, cujo registro PAI, C100, tem o indicador da operação 0, ou seja, uma operação de entrada. Se o campo 2 do registro 300 for igual a 0000. Então aqui ele volta, ele vai fazer aquela verificação do que está no registro 0000. Então eu sou Bahia, fiz um lançamento para o UF do destinatário. Né? Então se é uma operação de entrada, né? Se eu estou comprando, se eu estou adquirindo a mercadoria, eu sou o destinatário, certo? Então, e eu estou informando o arquivo. Então a UF tem que ser exatamente igual a que está no meu registro 0000. É isso que ele está dizendo aqui. E isso aqui serve também para as operações de devolução. Então, digamos que você fez uma operação de... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o PVA, fica melhor para explicar. Vamos pegar a nota fiscal aqui. Eu fiz uma venda, né, para outro estado. Cadê? Rio de Janeiro.
Cadê? Onde foi que eu informei aqui o contribuinte? Vou pegar esse aqui mesmo. Vou informar aqui, ó, cliente do Rio de Janeiro. Eu fiz uma venda para ele, tá? Vou fechar aqui, salvar. Aí eu paguei R$100 para meu F, no caso Bahia, que é aquela regra, né? Vai ver o que está no registro 0000. E para o F de destino, eu vou pagar aqui R$130. Ok. Vou validar. E aí vocês vão ver que ele vai aparecer aqui na UF do Rio de Janeiro, tá? Um débito, né? Então, ele tá aqui, ó. Tem um valor de 130 e tinha um valor de 250 que eu tinha lançado antes. Então, somou 380. Beleza. Tá feito aqui meu lançamento. Digamos que agora houve uma devolução, tá? Então, esse cliente do Rio de Janeiro me devolveu essa mercadoria que eu vendi para ele. Então, eu vou aqui nas entradas e vou fazer um lançamento. Então, o F aqui, ó, cliente Rio de Janeiro, devolveu a mercadoria para mim. Vou salvar. E agora eu vou fazer aqui o lançamento inverso. Então, qual é a lógica? Quando eu vendi para ele, eu era o F remetente e ele era o F destinatária, certo? Agora que a gente está desfazendo a operação, ele é o F remetente e eu sou o F destinatária. Isso faz toda a diferença, porque a gente tendia a fazer o seguinte, pegar o mesmo valor que a gente tinha informado aqui no C101 e copiar. Então, se foi 130 para o F de destino e 100 para o F do remetente, então eu vou copiar esse valor aqui e vou lançar para cá. Então, eu venho para cá, ó, e puxo aqui. Só que o que a gente fazia? É exatamente isso que tinha que fazer, né? Então, 130 para o F do destino e 100 para o F do remetente. Só que qual era a lógica que a gente usava? Ó, o remetente sou eu. Então, aqui, o remetente da operação, né? Sou eu. Então, quando eu fui remetente lá, eu botei R$100, eu paguei R$100 para a Bahia. Na devolução, se ele coloca aqui, ele que é o remetente, então eu vou lançar aqui R$130 como remetente, ele de lá para cá, porque foi o valor que ele pagou lá. Não, na verdade a gente vai seguir a mesma lógica, tá? Então nessa operação, eu sou o destinatário. Mesma lógica o quê? A gente vai inverter isso aqui. Porque nessa operação eu sou o destinatário, certo? Só que quando eu vendi a mercadoria, eu era o quê? Eu era o remetente. Vamos voltar aqui. Eu vendi a mercadoria, eu estou aqui na posição de remetente. Então, quando eu fui o remetente, eu paguei quanto? Eu paguei 100. E no retorno, eu sou o destinatário. Então, a tendência é que eu pague esse mesmo 100. Só que a gente fazia, a gente pegava o mesmo valor que estava aqui, ó, destinatário, e repetia lá. Então, se eu botei 130 no destinatário e 100 no remetente, aqui na devolução, na entrada, eu vou fazer a mesma coisa. Eu olho o que eu fiz lá e repito aqui. Então, 130 para aqui e 100 para cá. Eu vou fazer aqui assim, só para vocês verem como é que vai ficar. Salvar. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou apagar esses outros lançamentos que eu fiz para ficar mais claro o que eu quero mostrar para vocês. Pronto. Vou deixar só uma nota fiscal. Apagar aqui o BPE. Deixar só a nota de saída, a nota de entrada. Vou apagar todo mundo aqui. Ctrl M, sim, ok. Beleza, aí eu tenho agora São Paulo, que é da minha descrição, né? 0015. Bahia. Então, ó, tem um débito de R$100 aqui. Porque eu estou vendendo para fora do estado, eu tenho que pagar R$100 para Bahia. Beleza. E no Rio de Janeiro, eu tenho aqui um débito de R$180 que eu tenho que pagar para o estado do Rio de Janeiro. Né? Geralmente via GNRE. Aí agora eu vou devolver essa operação. Então, vou fazer meu lançamento aqui. Lancei o mesmo valor, 130, o F destino, tá? E o F do remetente, R$100. Aí vamos voltar aqui. O que ele está dizendo? Quando ao F destinatário, ele vai verificar o registro 0000. Então, o que é destinatário aqui agora? Bahia. Só que na venda, quem foi o destinatário? Na venda, o meu destinatário foi Rio de Janeiro. Então, eu na venda paguei R$100 para Bahia. E na devolução aqui, eu estou dizendo que eu vou pagar R$130 para a Bahia. Ou seja, tem uma diferença aqui.
E se a gente fizer a validação, a gente vai ver isso. Vamos lá, Bahia. Saída, cadê? Prestações, R$100. Aí tem deduções, crédito por entradas, não está lançado aqui. Tá, deixa eu ver se eu cometi algum erro aqui na hora de lançar. Cliente do Rio de Janeiro. Acho que aqui tem que lançar a data, quer ver? Dia 20 de janeiro de 2020. Pronto. Deixa eu ver se é isso. Bahia. Pronto, aí, é isso. Então, observe o seguinte. No caso da saída, ele vai puxar o débito de qualquer jeito, tá? No caso das entradas, não. Ele condiciona aqui, ó, que eu faço o lançamento da data. Lembra que eu falei para vocês, ó, eu não lancei a data para ver o que acontecia, se ele ia criticar, não criticou. Mas nas operações de entrada, ele pede que a gente coloque a data da emissão da nota, pelo menos, né? A data da emissão. E aqui nesse caso também é obrigatória a data da entrada. Vou botar aqui dia 25 de janeiro de 2020. Não vai dar em nada lá, mas é bom de lançar. Então, se eu não lançar a data, ele simplesmente não vai puxar os valores que eu lancei aqui, tá? Então, beleza. Quando eu vendi, vamos usar aqui o livro. Quando eu vendi para o Rio de Janeiro, eu tive um débito de R$100 para pagar, tá aqui. Aí agora, teve a devolução e eu tenho crédito nas entradas de R$130. Aí como diria, né, Galvão, pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Se quando eu vendi eu paguei 100, porque aqui na entrada eu vou receber 130. Então isso acontecia muito, esse tipo de problema em 2018 para trás, por causa disso. Porque eu não me atentava que aqui, nessa operação, eu sou o destinatário. Se eu sou o destinatário e estou desfazendo a operação que eu fiz, a inicial, eu tenho que inverter isso aqui. Então aqui tem que ser R$100 e aqui tem que ser 130. Aí agora eu salvo, vou dar um Ctrl M, e aí sim vai ficar redonda a minha apuração. Então eu vou zerar o meu débito com o meu crédito. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver isso agora acontecendo. Então eu tenho aqui, cadê você? R$100 de débito, R$100 de crédito e 0 aqui na minha apuração. E a mesma coisa, a mesmíssima coisa aqui para Rio de Janeiro. Então 130 quando eu saí, e aí agora que ele devolveu, 130 também lá para o estado do Rio de Janeiro, tá? Lembrando que aqui, se eu tiver uma inscrição estadual no Rio de Janeiro, tal, é simples assim de fazer essa compensação. Se eu não tenho inscrição estadual lá, já é mais complexo, né? Porque você pagou via GNRE, aí você não tem inscrição lá. Pô, posso aproveitar isso como crédito na minha apuração? Como é que você vai aproveitar? Porque na próxima venda que você fizer, você vai ter que gerar GNRE de novo. Ah, eu não gerei porque eu tenho um crédito aqui, eu gerei só o complementar. Tipo, abati o crédito que eu tinha e gerei só a diferença. Quando bater lá no posto fiscal, o fiscal vai olhar e vai dizer, pô, tá faltando imposto aqui. Daqui que você explique para ele que na verdade teve uma devolução e que você tem um crédito e tal, tipo, não vai funcionar, né? Então, tem um procedimento diferente, provavelmente você vai fazer um processo administrativo solicitando esse valor que você pagou via GNRE para o estado de destino, tá? E aqui esse formato vai se adequar muito mais àquelas empresas que têm inscrição especial no estado de destino. Ok. Então, acho que ficou claro aí, né? Então, ele vai usar a mesma lógica aqui, na entrada e na saída. Na UF do destinatário, né? No caso do conhecimento de transporte, a mesma coisa, só que ele vai considerar o código do município do destinatário e o código do município de origem para levar em consideração aqueles lançamentos lá. Então, lembrando que se eu emitir a nota fiscal ou emitir o conhecimento de transporte, eu sou o remetente naquela operação e paguei aquele valor. Na devolução, eu inverto a lógica. Então, que é emitente, o valor, né, do emitente vai para o destinatário e o valor do destinatário vai para o emitente. E aí, eu consigo zerar a operação. Ok? Acho que não precisa fazer o exemplo do D100, porque é a mesma lógica. Eu só vou mudar o valor que está em cima para baixo, de baixo para cima. Aqui ele fala de novo aquela operação a respeito do extemporâneo. Só que aqui é importante observar o seguinte. Diferente do que acontece nas saídas, nos débitos, quando aqui é um processo de entrada, o que é que vai acontecer? Ele vai informar, ele vai somar esse crédito no primeiro período de apuração.
Aquela explicação que eu dei, se a gente dividir, a gente pode dividir em vários pedacinhos, né? O registro é 300, a gente só tem um, então não vai fazer diferença. Então, aqui vale a pena. Eu vou usar o DC, então, para a gente fazer esse tipo de operação. Vou lançar aqui, conhecimento de transporte na entrada. Vou fazer aqui uma desfazimento de negócio. Cadê? Conhecimento de transporte. Aqui. Pronto. Na entrada, aí eu vou lançar a data, né? Já vi que tem que lançar. Tá aqui dia 20 de janeiro de 2020. 23 de janeiro de 2020. Salvei. Vou no D101. E aqui eu vou fazer o lançamento eu fiz lá, o mesmo exemplo lá, tá? Então 100 quando eu sair com a prestação de serviço e 130 para o destinatário. Então aqui vai ser a mesma lógica. Como agora eu sou o destinatário, R$100 e aqui 130. Salvar. E aqui eu tenho que dizer qual é o F de origem e o F de destino, tá? Vou usar a mesma, vou colocar aqui que o F de origem foi a Bahia, Salvador. E o F de destino foi Rio de Janeiro. Pronto. Salvar. Ele vai manter a mesma operação lá. Vamos abrir aqui, Bahia. Aí eu tenho crédito por entrada. Não, tem alguma coisa errada aqui. Débito de R$100. Ah, porque eu só lancei a devolução, né? Eu não lancei o conhecimento de saída. Então vou ter que lançar. Vamos lá. Conhecimento de transporte. Rio de Janeiro. Aqui ele vai considerar o F. Então aqui, o município de origem, de onde está saindo a mercadoria, foi Salvador. E está chegando no Rio de Janeiro. Pronto. Salvei. Vou vir aqui no SC101. Vou lançar 0. Aqui eu vou lançar destino 130 e origem 100. Pronto. E aí na devolução, tem que fazer um ajustezinho aqui agora. Que é o contrário da operação de saída, né? Então vamos lá. D101. Aí eu tenho. Nesse caso, a origem vai ser Rio de Janeiro, né? A mercadoria saiu de lá. E aqui vai ser Salvador. Fazendo o caminho inverso. Pronto, salvar. Agora sim vai dar certinho lá, vai zerar. Volta aqui. Pronto, zeradinho. 200, 200. Né? Duplicamos. E agora eu vou fazer o lançamento extemporâneo. Vamos pegar aqui. Extemporâneo de entrada. CTE. Vou lançar aqui como 01. Então, eu esqueci de lançar esse conhecimento aqui de devolução. Aí, a data da emissão, ela foi emitida, esse conhecimento, ele foi emitido em 15/12/2019. E a data da prestação de serviço, aquisição, foi dia 20/12/2019, tá? Então, o documento é extemporâneo. Ou seja, eu deveria ter lançado ele em dezembro e não lancei. Então, estou lançando ele agora em janeiro de 2020. Aí aqui, só para a gente separar, eu vou lançar ele para São Paulo. Então ele saiu de São Paulo e chegou lá em Recife, Pernambuco. Pronto. Salvei. Vou lá no C100. Mesma história, tá? Só que agora é uma entrada, uma devolução. Então, eu sou o destinatário, vou botar aqui 100 e aqui 130. Aqui 0. Salvar. Ctrl M, sim, ok. Vocês lembram quando eu estava lançando documento extemporâneo, né? Tanto o regular quanto o complementar, ele estava indo para os débitos especiais. Então, isso quando eu lançava na saída. Agora que eu estou lançando na entrada, ele saiu aqui em São Paulo, e ele vai vir aqui, ó, crédito por entradas. Então, eu tenho R$130 de crédito em São Paulo
Ou seja, ele não veio para cá, para o débito especial. Por quê? Porque não é um débito, é um crédito. Então, quando é uma nota de entrada, ele simplesmente lança como crédito de uma nota fiscal. Total de créditos por entradas, crédito da nota fiscal. Quando é uma saída, aí ele vai lançar isso para mim como um débito. Ele vai lançar isso em débito especial, por que débito especial? Porque esse débito não pertence ao período que eu estou apurando. Ele pertence a outro período. Nesse caso, eu uso de 2019, eu estou apurando janeiro de 2020. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é uma maneira dele separar que esse débito é de outro período e esse débito é o débito daqui. E Pernambuco, vou dar uma olhadinha aqui também, tá aqui R$100 de crédito por entradas, tá? Também não puxou aqui para o débito especial. Não faz sentido que é uma operação de entrada. Pronto, ok. Agora voltando aqui. Pronto. Aqui é a questão da data, né, de entrada, da aquisição da prestação de serviço. A gente já viu também isso, né? Se testamos lá, vimos que não estava funcionando sem informar a data. Aí agora a gente vem para o total dos ajustes de outros créditos e estorno de débito, que é exatamente o que a gente viu no campo antes desse que a gente acabou de ver, né? Então, ele vai considerar os valores lançados no registro E311, assim como foi aqui no campo 5, com o código terceiro caractere 2 também, que a gente viu que é diferencial de alíquota, só que o quarto caractere agora mudou. Antes era 0 ou 1, agora vai ser 2 ou 3. E aí o 2 ou 3 vai ser exatamente outros créditos ou estorno de débitos. Então, são lançamentos a crédito que a gente fala, né, de maneira geral. Então, aqui é a mesma coisa. Aí eu vou lá agora, no meu registro E100, E300, e vou fazer um lançamento. Cadê você? Aí, aqui. E vou fazer um lançamento aqui a crédito. Então, BA2, aí tem que ser 2 ou 3, né? Então, BA2, 2. Eu tenho outros créditos, valor do saldo devedor apurado, ICMS destino transferido para o registro E110. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui eu vou pegar esse débito, que digamos que eu tive um débito aqui de R$1.000. Aí eu lanço ele como crédito aqui e lanço ele como débito depois lá no meu registro E100. Salvar aqui. Vou até vir aqui no E100 para vocês verem que tem um código específico para isso. E100, E111. Aí vou buscar aqui. BA. Aqui vai ser 0, né? 0. Acho que agora vai ser 1. Vai ser outros débitos. Vai pescar aqui que é melhor. Outros débitos. Então 00. BA 00. Pronto. Aí eu tenho aqui, ó. É que eu vou buscar direitinho, ele vai aparecer. Aqui. Outros débitos, valor do saldo devedor apurado no registro E310. Então, aqueles R$1.000 que eu lancei lá, a crédito, eu vou lançar aqui a débito. Aí eu transferi o meu valor do débito que estava aqui no E310, né, que eu tinha que pagar via GNRE, e faço um recolhimento só aqui no meu ICMS normal, trazendo esse débito para cá. Era assim que a gente fazia de 2018 para trás. Certo, aqui foi. O que mais que temos? Pronto. Então já deu exemplo aqui, né? Cadê? O E311. Ah, não fiz não. Fiz, peraí. Aqui. Pronto, lancei ele aqui, R$1.000. Ctrl M, sim, ok. Vamos ver aqui se ele vai puxar realmente. Valor total dos ajustes, outros créditos e estorno de débito. Puxou aqui os R$1.000. E aí, gerou para mim um saldo credor para transportar para o período seguinte. Certo? Ok. Aí, vou fechar aqui. Vamos dar uma olhada aqui agora na apuração, tá? Então, eu tenho saldo, devedor. Ah, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Importante. Eu lancei aqui R$1.000, certo? De outros créditos. E agora me deu aqui um saldo credor para transportar para o período seguinte. Então, isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês de como fazer a transferência do débito do E310 para o E110. Mas essa situação aqui, se vocês observarem,
Se teve um saldo credor, quer dizer que eu teria um crédito em fevereiro de 2020, nesse caso. Isso não é verdadeiro. Por quê? Porque eu transferi um débito que eu tinha do registro 310 para o registro 110. Então só faz sentido eu fazer essa operação se eu tivesse débito. Como estava zerado aqui, eu não poderia fazer. Teoricamente eu não poderia fazer isso. Como é uma aula, como eu estou dando um exemplo para vocês, eu fiz, tá? Mas eu só poderia fazer isso até o limite do débito que eu tenho aqui. Então deu um débito aqui de R$1.000, que foi. Pronto. Aí eu faço esse processo. Lanço como um crédito aqui, lanço como débito lá. Só que se eu não tive débito nenhum, eu não tenho por que fazer esse tipo de lançamento aqui, tá? Só para deixar isso claro para vocês não ficarem confusos aí. Porque, pô, teve saldo credor, então eu vou ter crédito no mês seguinte? Não. Você só vai conseguir fazer esse processo, só deveria fazer se houvesse débito de apuração. Então o valor do débito que deu aqui é o valor que você vai lançar para transferir para o registro 110, tá? Só para a gente deixar isso bem claro aí. Comecei no lugar errado. Aqui. Outros créditos. Prontinho. Valor do saldo. Valor do saldo devedor. Pronto. Aqui é a formulazinha, né? O básico que a gente já conhece. Então, ele vai pegar lá, ó, se o valor total dos débitos do DIFAL, que é esse campo aqui que a gente viu, né? Esse primeiro. Mais o valor de outros débitos do DIFAL, que é esse campo aqui de baixo. Menos o valor do saldo credor do período anterior, né? Que é esse daqui. Mais. Aí ele soma isso aqui. Depois o resultado da soma ele vai subtrair de outros campos. Então, saldo credor do período anterior, mais o total do crédito, que a gente acabou de ver. Crédito por entrada, esse aqui de cima, na verdade. E o valor total dos créditos. Outros créditos do DIFAL, que é esse aqui de baixo, de R$1.000. Então, ele vai fazer um conto normal que a gente já sabe. Débito menos crédito, e aí ele vai ver qual vai ser o resultado. Se o resultado for maior que zero, maior ou igual a zero, então o resultado deverá ser igual. Esse resultado, né, dessa subtração aí vai ser o valor que eu vou lançar no saldo devedor do DIFAL. Se não, o valor do saldo devedor deve ser igual a zero. Por quê? Porque se o valor do crédito ganhar do débito, quer dizer que eu tenho um valor negativo. Então eu não vou lançar um valor negativo aqui no meu imposto a pagar, né? Eu vou deixar ele zerado. Aqui, ó. Saldo devedor antes das deduções. Então eu vou deixar ele zerado. O que aconteceu aqui, né? Então eu tive R$1.200 de crédito e tive R$200 de débito. Então sobrou R$1.000. Então eu não vou lançar aqui menos 1.000. Eu vou lançar zero e vou lançar no saldo credor a transportar os R$1.000 que sobraram. Certo? E se deu valor de débito, aí sim, eu vou lançar o valor do débito que deu aqui. Sempre valor positivo. O valor dos ajustes de deduções. Então, deduções é a mesma coisa. Eu vou fazer também lá no registro E311. Só que aqui, o quarto caractere, ao invés... O terceiro 2 sempre, né? Que é diferencial de alíquota. Mas o quarto caractere, ele vai ter que ser igual a 4. Né? Que é o código que define aqui, ó, deduções do imposto apurado. Então, nesse caso, vamos ver se tem algum código aqui específico para ele na Bahia. Vamos aqui. BA. Aí 2, 4. Valor deduzido da apuração do CMS do destino devido para a Bahia. Então aqui é um código genérico, tá? 9999. Então sempre que eu usar esse código aqui, eu tenho que obrigatoriamente colocar a descrição. Tá? É uma regra. Inclusive está escrito aqui. Ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Caso a UF não disponibilize a tabela, aí ele vai falar que você... tem uma tabela genérica, né? Que é essa aqui de baixo. Você só vai trocar o X pela UF que você tá escriturando. E ele vem falando. Para efetuar os ajustes necessários. Aqui, ó. O estado, terceiro caractere e quarto, conforme a indicação acima, os itens 2 e 3, inserindo campo, como campo, sequência, expressão 9999. Ou seja, todo registro genérico ele vai terminar aqui com 9999. Para efetuar os ajustes necessários à apuração do tributo, utilizando obrigatoriamente o campo descrição complementar do ajuste para descrever o motivo do ajuste. Tá? Então isso vale para qualquer ajuste que você for fazer no seu SPED fiscal.
Se termina com 9999, é um código genérico. E sendo genérico, você tem que obrigatoriamente discriminar por que você está utilizando ele aqui, tá? Então, eu vou botar aqui dedução com base na legislação X. Só para a gente deixar aqui lançado. E vou lançar aqui R$880. Salvar. Ctrl M, sim, ok. E aí agora a gente vem aqui de novo. E a gente vai ver essa dedução lançada aqui, ó. E aí tem essa observação, tá? Importante, essa advertência. Porque normalmente os estados eles não permitem que você lance deduções que dê saldo credor na sua apuração, tá? Então ele permite que você deduza geralmente o ICMS, o DIFAL, o ST, o que for, até o valor do débito que você tem, né? Se ultrapassar isso, ele não permite que você aproveite esse crédito, não é que ele passe para o mês seguinte, por exemplo. Mas pode ser que alguma F, por alguma situação, alguma norma específica, permita que isso aconteça. Então, ao invés dele dar um erro para você, ele te dá uma advertência. Então, esse advertência está dizendo aqui, ó, tem certeza que você pode usar esse valor de saldo de dedução, porque pode ser que a sua F não permita isso. Aí você vai avaliar a situação, ver se a sua F permite ou não. Se permitir, você mantém. Se não, você não utiliza essa dedução aqui na sua apuração, certo? Aí sim, depois que eu tenho o valor do débito, né, fiz aquele cálculo lá, lancei a dedução, aí sim eu tenho no valor recolhido a recolher, tá? Por que recolhido a recolher? Eu não tenho inscrição estadual no estado de destino, então pago via GNRE. Então já fiz o pagamento, né? Então, nesse caso, já foi recolhido. Eu só estou demonstrando aqui os débitos e já estou deixando claro que isso já foi pago. Então, aí o valor do saldo devedor antes do DIFAL menos o valor das deduções. Então, abate um do outro. Se o valor for maior ou igual a zero, então o valor recolhido do DIFAL vai ser igual ao resultado daquela equação, né? Dessa conta que a gente acabou de fazer. Se não, eu vou lançar zero de novo, né? Lanço zero aqui, ó. Vou montar aqui. E vou transferir o valor aqui para o saldo credor a transportar para o período seguinte. Que é exatamente o que ele está dizendo aqui. Aí ele termina aqui dizendo o seguinte, ó. O valor recolhido a recolher mais o débito especial do DIFAL mais o recolhimento do Fundo de Combate à Pobreza, que a gente vai ver na aula que vem, mais o débito especial do Fundo de Combate à Pobreza tem que ser igual à soma dos campos do valor do E316. Então, quando você vai gerar o E316, ele tem que bater com o somatório desses campos todos. Então, o valor do débito, que tem aqui, o valor do débito recolhido a recolher, mais o valor do Fundo de Combate à Pobreza, o valor desta apuração, tá? do DIFAL, e mais o valor a recolher do Fundo de Combate à Pobreza, recolhido a recolher, mais o débito especial do Fundo de Combate à Pobreza. Então, você soma esses 4 campos. E o que você vai lançar aqui no registro E316 tem que ser, o somatório do E316 tem que ser igual ao somatório do que está aqui no registro E310. Tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso nas próximas aulas. Bom, o saldo credor a transportar, né? Deu lá o saldo credor, você fez a conta, débito menos o crédito venceu, então você vai lançar esse valor no o resultado da equação, né? Chama um módulo, né? Que é o valor positivo, o valor sem sinal. Você vai lançar ele lá no saldo credor a transportar para o próximo período. Se não, ele vai ser zero. Se deu saldo devedor, então você vai informar no campo anterior, né? Vai informar aqui, ó, no valor recolhido a recolher. E o campo, esse aqui de antes, recolhido a recolher, você vai lançar aqui o valor do débito e aqui ele vai ficar zerado. E aí, os valores do DIFAL é aquilo que a gente já viu, né? Então ele vai somar. Tem algumas formas de você lançar lá no débito especial, tá? A primeira a gente já viu, né? Fazendo o lançamento extemporâneo, tanto no bloco C quanto no bloco D, lá nos registros D101 e C101. E a segunda forma é essa aqui, ó. É através do código de ajuste de apuração do registro E311, sendo que o terceiro dígito igual a 2, a gente já viu, DIFAL, e o quarto caractere tem que ser igual a 5. E aí o 5, nesse caso, vai ser aqui, ó, o débito especial. Então, se eu lanço esse valor aqui no E311, vamos até fazer aqui para a gente testar.
BA25. Então eu tenho aqui, ó, o código genérico, né? 9999. Então eu tenho que discriminar aqui porque é que eu estou fazendo, que débito especial é esse, tá? Então eu vou botar aqui, sei lá, XPTO. E vou lançar o meu débito especial aqui. Vou botar 545. Salvar, ok. Eu vou validar. E ele vai trazer esse valor para cá, lá na Bahia. Aqui, tá? Valor recolhido a recolher esta apuração, R$ 545. Então, essa é a segunda forma que a gente tem de lançar débitos especiais na minha apuração do registro E310. Ok? E aqui, aquela mesma coisa que a gente viu, né? Quando estava estudando débito e quando estava estudando crédito. Na verdade, aqui vale para o débito, né? Então, no registro C101, a gente tem aquelas duas formas, né? O F do remetente e o F do destinatário. Aquela regrinha, né? Se for 01, extemporâneo regular, o 07, extemporâneo complementar. E no D101 a mesma coisa, né? Só que ele vai considerar aqui o código do município de origem e de destino para alocar esse valor do débito, mas também lançamentos de documentos extemporâneos regular e extemporâneo complementar. Certo? Então tá aqui as duas formas, se eu for considerar por bloco, as três formas que a gente tem de lançar débito especial na nossa apuração do E310. E aí com isso a gente termina aqui a nossa aula falando sobre DIFAL, tá? Semana que vem a gente vai dar prosseguimento falando agora das operações com FCP, o Fundo de Combate à Pobreza. E aí a gente termina aqui o E310 e passa para os registros filhos do SPED, do registro, né? Do registro E310. Aí a gente vai ver, já começamos a ver aqui, né? No E311, mas se vocês observarem aqui, ó, ele tem subregistros. Tem aqui o E312 e o E313, que a gente vai estudar quando estiver vendo o registro E311 de maneira mais aprofundada. Ok? No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar aqui no chat que eu vou responder agora. Enquanto eu vou esperando aqui, eu vou dando aqui os meus recadinhos. Deixa eu ver. Chegou gente depois aqui. Jane Cruz, boa noite Jane. José Dilson Amorim é o cara aí, ó, o cara do ICMS. Boa noite, matéria excelente para quem vende para fora do estado e não contribuinte, verdade. Zilmarco, boa noite. Vamos dando like, pois a aula está top, beleza. E Eliane Piquia. Excelente, muito esclarecedor, obrigado. Bom, então, se vocês tiverem alguma dúvida, a hora de perguntar é essa, tá? Enquanto eu estou esperando aqui as perguntas de vocês, eu vou dar os recadinhos. Um deles é, se essa aula foi legal, se você gostou dela, se ela te ajudou de alguma forma, deixa o like na aula aqui, isso ajuda a gente a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. E assina o nosso canal, por quê? Todo dia de manhã às 7 da manhã a gente libera um vídeo novo, um videozinho curto, entre 30 segundos e 5 minutos, dando uma dica sobre o SPED fiscal. Então se você quer todo dia receber alguma dica sobre o SPED fiscal, é só assinar o nosso canal e ativar o sininho e você vai estar todo dia recebendo os nossos conteúdos, certo? Outro recadinho, essa aula que vocês acabaram de assistir na verdade, é a gravação de um curso. Então toda semana eu venho aqui, ministro uma aula para vocês gratuitamente, ela fica disponível para vocês assistirem durante 7 dias e depois ela vai entrar no nosso curso, ela vira uma aula, um conteúdo do nosso curso, do nosso treinamento, da nossa comunidade, do que eu quiser inventar aqui na minha cabeça, tá? Então, vocês podem assistir essa aula até quinta-feira à noite e ela vai ficar aqui no YouTube até quinta-feira à noite. Depois disso, ela vai para o nosso grupo fechado no Facebook e ela fica lá até a segunda-feira da semana que vem. Aí depois acabou, né? Não tem choro nem vela, a gente tira lá do ar e ela passa a compor os nossos produtos. É a única forma de você acessar e adquirir um dos nossos treinamentos. Então, aproveitem, participem das aulas, né? Venham ao vivo para poderem fazer as perguntas para eu poder responder vocês também. Outro recadinho, aqui embaixo tem um link, tá? Para vocês participarem do nosso grupo fechado no Facebook e poder assistir essa aula até a segunda-feira da semana que vem. E o outro recadinho que eu tenho para dar é a respeito do professor José Dilson Amorim, nosso professor aí do ICMS ao vivo. Então amanhã à noite, nesse mesmo horário, às 8 da noite, ele vai estar dando uma aula sobre ICMS para vocês, que é um excelente complemento. Então eu estou aqui explicando para vocês como é que escritura no SPED fiscal determinadas coisas. E ele explica lá a base. Então como é que a legislação do ICMS lida com isso? De determinada forma. Pô, beleza, eu entendi como é que está lá, como tem que ser, como é que tem que ser feito, mas como é que eu executo isso no SPED fiscal? Aí entra eu e explico para vocês isso através das minhas lives aqui, certo? Bom, até agora não teve nenhuma
pergunta. Renata Silva, gostou da aula? Foi ótimo. Obrigado, Renata. Bem-vinda. Eu então vou finalizar essa live aqui e a gente vai se ver na semana que vem. Então semana que vem a gente volta a estudar o SPED fiscal. Esse mesmo registro é 310, só que falando agora do Fundo de Combate à Pobreza. A gente vai ver essa mesma sequência. Então o valor de débito, né, para o F destinatário, o F remetente, só que referente. Na verdade, o Fundo de Combate à Pobreza é só para o F destinatária, né? A gente vai ver os lançamentos, onde é que reflete, como é que vem, como é que vai, tudo isso na semana que vem. E depois de dar prosseguimento, a gente vai gastar também umas 3 lives aí para fechar esse registro. Depois a gente vai para o IPI, né, que é o registro E500, e a gente fecha o bloco E e entra no bloco G, que tem muita gente esperando aí, querendo aprender como é que escritura esse bloco. Beleza? Então, agradeço a vocês a participação, muito obrigado, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.